Seca Calma. Terceira Guerra Mundial. Nenhum lugar na Terra estará a salvo de um embate entre Rússia, China e os Estados Unidos. Três superpotências estão prestes a se enfrentar, e o mundo que conhecemos hoje pode mudar rapidamente. Felizmente, apesar dos sistemas políticos profundamente diferentes, a China e os Estados Unidos não são tão hostis um ao outro, em comparação com a Rússia e os Estados Unidos, principalmente depois da guerra na Ucrânia. Ainda assim, a história mostra que muitas vezes há risco de guerra, quando uma potência em ascensão desafia a ascendência de uma já existente. China e os Estados Unidos são um exemplo claro dessa afirmação. A China tem hoje o maior exército do planeta, com 2 milhões de efetivos em suas forças armadas. No entanto, a China gasta apenas um pouco mais de 1/3 do que os Estados Unidos, cerca de 230 bilhões de dólares, em comparação com os 768 bilhões de dólares dos Estados Unidos. O governo chinês está ciente de que o grande tamanho de suas forças reflete em parte a uma estrutura de força antiquada, de meados do século XX. A partir de 2015, o presidente chinês Xi Jinping, que parece permanecer no poder indefinidamente, anunciou uma grande iniciativa de reforma para reduzir radicalmente as forças terrestres do exército da China, para melhorar sua qualidade. As forças terrestres e aéreas da China ainda exibem uma ampla gama de qualidade, colocando em campo tanto os primeiros sistemas da Guerra Fria, quanto as variantes mais modernas. Por exemplo, o exército chinês reúne 8.000 tanques de batalha, sendo que dos 8.000, 3.000 são tanques tipo 59 e tipo 63, da década de 50. Ao mesmo tempo, o exército da China também possui 500 tanques de batalha, tipo 99, que estão em um estágio semelhante ao muito capaz tanque de batalha dos Estados Unidos, M1 Abrams. A Força Aérea da China também tem um problema semelhante. Por exemplo, de suas 1.700 aeronaves, cerca de 1/3 são caças J-7, de 1966, enquanto a outra parte inclui caças modernos, como J-10, J-11, J-16 e o J-20, comparáveis aos caças F-15, F-16, F-22 e o F-35 dos Estados Unidos. Por outro lado, os militares dos Estados Unidos operam mais de 2.000 jatos de combate de quarta geração, sendo cada vez mais complementados por projetos furtivos de quinta geração. Esses aviões de guerra americanos mais novos desfrutam de uma vantagem enorme em combate aéreo de longo alcance e na penetração no espaço aéreo inimigo, se comparado aos aviões de guerra da China. Os enormes gastos militares dos Estados Unidos refletem sua abordagem de guerra orientada para a tecnologia, um paradigma que busca enviar um drone ou míssil guiado no lugar de um militar, sempre que possível, especialmente porque cada baixa amiga pode resultar em uma tempestade política. Portanto, os Estados Unidos preferem desenvolver capacidades abrangentes de inteligência e comunicação para direcionar alguns sistemas de armas com alto grau de precisão. A China também adota com entusiasmo essa doutrina e, sem dúvida, fez maiores avanços no desenvolvimento de drones armados e no avanço das capacidades de rede do que a Rússia ou vários países europeus. Por um lado, a indústria chinesa ainda está notavelmente atrasada no desenvolvimento de tecnologias como motores a jato e sofre com problemas de controle de qualidade. No entanto, por outro lado, é relativamente forte no campo da eletrônica e fica feliz em copiar as tecnologias dos Estados Unidos e da Rússia. Além disso, os hackers chineses também se mostraram razoavelmente hábeis
em invadir sistemas de computadores estrangeiros e perpetrar espionagem industrial, com a mais notável sendo realizada contra os caças furtivos dos Estados Unidos. Operacionalmente, as Forças Armadas da China e os militares dos Estados Unidos têm necessidades muito diferentes. Os Estados Unidos estão geograficamente isolados de seus inimigos e, em vez disso, dependem de uma enorme rede de bases no exterior, em 6 continentes, para engajar ou conter adversários. Isso requer capacidades logísticas globais, incluindo centenas de aviões de transporte, aviões-tanques de reabastecimento aéreo, para manter seus aviões de guerra no ar, e transportadores anfíbios, para transportar unidades de fuzileiros navais. Tão importante quanto isso, fortes alianças diplomáticas são necessárias para manter essas bases no exterior e mantê-las abastecidas com combustível, pessoal e munições. Por exemplo, as operações dos Estados Unidos na Ásia dependem fortemente de alianças com a Coreia do Sul, Japão, Singapura, Filipinas e a Índia. A China está apenas começando a adquirir essa logística dos Estados Unidos e está situada em uma região muito movimentada, cercada por potenciais concorrentes militares, como Índia, Rússia e Japão. Além disso, Pequim tem apenas algumas alianças militares com o Paquistão, Coreia do Norte e algumas nações do Sudeste Asiático. Mas a China está desenvolvendo lentamente instituições multinacionais, como a Organização de Cooperação de Xangai e seu projeto aspiracional da Rota da Seda, na esperança de promover laços mais fortes. A China também está expandindo suas capacidades para operações expedicionárias de longo alcance, condizentes com seu status de superpotência, particularmente na África, onde as empresas chinesas mantêm uma presença dominante cada vez maior. No que diz respeito à capacidade nuclear, o Pentágono sustenta que os Estados Unidos têm o direito de lançar um primeiro ataque nuclear em um conflito, mesmo que tenha sido atacado apenas com armas convencionais. A Rússia, por sua vez, tem uma posição semelhante, alegando que pode usar armas nucleares táticas para reduzir uma guerra convencional. A China, por outro lado, tem uma doutrina nuclear defensiva, afirmando que só empregará armas nucleares se for atacada com elas primeiro. Rússia, China e os Estados Unidos provavelmente permanecerão fixados um no outro como potenciais concorrentes militares nas próximas décadas, mas, se as relações forem administradas com prudência, fato esse que não está acontecendo atualmente com os líderes atuais, eles não precisarão se tornar adversários reais em uma guerra. Entretanto, com as guerras atuais, uma confrontação aberta entre essas potências não deve ser descartada, e quando isso acontecer, nenhum lugar na Terra estará a salvo.